Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Vem saber mais. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson e com o Rodrigo, e como sempre, tendo o Rodrigo, nós vamos falar de clima. E num momento muito importante, né, Rodrigo e Alisson, que é, assim, nós vamos falar logo depois dessa florada que abriu, como que tá o solo, como que a gente está e quais expectativas futuras, né? Isso aí. Rodrigão, o que você trouxe para nós hoje? Então, vamos dar primeira sequência nas estações aqui do sul de Minas, né, referente ao mês de agosto de 2023, onde, assim, o que chamou a atenção primeiro foi com relação à temperatura. A temperatura foi acima da média em todas as regiões. É o Ninho. Varginha, 18,4 seria a média, deu 19,6. Carmo de Minas, 17, deu 18 graus. Boa Esperança, 19,3, deu 20,5. E Muzambinho, 17,3, deu 18,5. Então, a média dessas regiões do sul de Minas seria 18, deu 19,2. E com a máxima durante o dia muito alta. Você pega nos dias que antecederam gente, quantas vezes o pessoal ouviu eu dizendo o seguinte, que o ano passado, o verão passado, foi um verão frio, que no termômetro de carro, como eu já disse, que é tupiniquim, mas no termômetro de carro eu vi mais do que 31 graus nenhum dia. Gente, agora eu vi diversos dias, 34, 35, não chegou a bater o 36, mas o 34, 35, muitos dias. A precipitação, ela foi um pouco acima da média, né? O normal para Varginha seria 18,8, deu 30 milímetros, né? A Carmo de Minas, 18,9, deu 20, próximo da média. Boa Esperança, 11,3, deu 27,2. E Muzambinho, 19,6, choveu 23. Então, a chuva foi um pouco acima, né? O normal seria 17, choveu 25 milímetros na média dessas regiões. O que chama atenção, Carmo de Minas e Muzambinho ainda apresentam um pequeno armazenamento de 30 e 22 milímetros, né? A região de Varginha já está com um déficit de 31 milímetros e Boa Esperança com um déficit acumulado de 117 milímetros. Então, essas são as informações aqui das estações aqui do sul de Minas. E isso está visível, né? Não, está dentro de casa, isso está dentro de casa aqui para nós e é exatamente isso que a gente vê. É exatamente isso. Você bate o olho na lavoura. Varginha mais ou menos, Boa Esperança sentindo muito, as margens de Furnas sentindo muito, e o sul de Minas frio, que vamos dizer que é de Varginha para baixo, não está sentindo nada, tá tudo certo. Sul de Minas frio tá tudo certo. O sul de Minas quente está sofrendo, e Varginha, que é essa transição, tá no meio do caminho. Agora falando um pouco sobre as estações agora do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, também lá o que chama atenção é a relação com relação às temperaturas que foram acima da média. Araxá 19,4 deu 20,9 graus, Patrocínio 18,9 deu 19,9 e Araguari 20,9 deu 22,9. Então a média daquela região seria 19,7, deu 21,2 graus. Então uma temperatura bem acima da média aí para o mês de agosto. A precipitação, como aqui no sul de Minas, foi um pouco acima, né? Araxá, o normal seria chover 20, choveu 52,8. Patrocínio, 8,5, choveu 28. E Araguari, o normal seria 6, choveu 21. Então, na média, seria uma precipitação de 11 milímetros nessa região, choveu 34. Então, foi um pouco acima da média, principalmente Araxá, que puxou bastante a média. Nessa região não tem nenhuma desses municípios com armazenamento, todos já estão com déficit hídrico. Araxá está com 75, Patrocínio 80 e Araguari com 237 milímetros de déficit. Então, na média, né, está dando em torno de 130 milímetros de déficit hídrico aí
contabilizando essas 3 regiões. Já na estação da Mogiana, em Franca, mesma coisa, a temperatura normal seria 20,8, foi 21,7 graus. A precipitação de 18,7, choveu 34, também um pouquinho acima. E o déficit hídrico naquela região está em torno de 85 milímetros. Então aí a gente fecha essas primeiras informações das 3 regiões. É muito nítido, né, o problema, né? Porque a diferença de 1 grau a mais na temperatura média é muito significativo. E essa diferença ela não está em 1 grau apenas, é mais de 1 grau, bem mais, né, Rodrigo? Sim. Chega a quase 2 aí em alguma situação, né? Sim. Em alguma situação chega a quase 2 graus. Gente, essa diferença é um negócio alarmante. Se tiver água, é positivo. Então, assim, o que está acontecendo? Como nós tivemos chuvas acima da média, em alguns locais do sul de Minas tivemos aí em torno de 30 milímetros, lá no Cerrado Mineiro teve coisa bem maior, né? Tem relatos lá de 80 milímetros. O Rodrigo viu aí na estação de Araxá mesmo, 50 milímetros. Então isso daí dá um alento, né? Isso daí dá um tempo, dá uma margem, mas a situação não está resolvida. A gente não pode falar que está tranquilo, pode ficar sossegado, porque não está. Continuando aqui, falando sobre a disponibilidade de água aqui em Varginha, comparando com a média histórica e também com o ano anterior, né? O normal para o período era estar com um déficit de menos 24. O ano passado, nesse mesmo período, a gente estava com um déficit de 97 e esse ano a gente fechou o agosto com um déficit de 30, muito próximo da média histórica, né? A gente estava caminhando com uma situação pior, só que veio essa chuva, né? E acabou colocando a gente na situação média, só no finalzinho de agosto, né? A gente estava caminhando com uma situação Rodrigo, assim, na verdade, assim, vamos dizer, em relação ao que nós vimos em 2020, 2021 e 2022, não. Estamos no céu. Está no céu. Não, senão fica parecendo, também reclama de tudo. Não. Em relação ao que passamos nos últimos 3 anos, sim, estamos no céu. Então, continuando, né, pegando o saldo líquido, que é a precipitação, né, menos a evapotranspiração, o que a gente observa que até meados ali de abril a gente estava positivo, sempre a precipitação maior que a evapotranspiração. A partir de abril a gente foi ficando negativo, somente ali no meados de junho a gente ficou positivo e agora no finalzinho de agosto, né? Então isso é com relação à Varginha, que seria uma média aqui da região do sul de Minas. Agora pegando os dados de Boa Esperança, né, a disponibilidade de água no solo, também está mais ou menos dentro da média histórica, né? A média histórica para esse período, eu teria que estar um déficit de menos 124 em Boa Esperança. O ano passado a gente estava com menos 178 e esse ano a gente está com menos 117. Então está bem próximo do gráfico aí da disponibilidade média para aquela região, né? Bem diferente de Varginha, mas dentro da média histórica. Sim. E se a gente pegar também novamente o saldo líquido, né, a precipitação menos evapotranspiração, bem diferente de Varginha, a gente já observa que ali em fevereiro, final de março, final de abril, a gente teve um saldo negativo, onde a evapotranspiração foi maior que a precipitação. Depois a gente passou o período seco, aí, período de colheita, e agora mesmo com essa precipitação ali em agosto, né, no final de agosto, sendo até maior do que a média histórica, mas não foi suficiente para cobrir a evapotranspiração naquela região ali de Boa Esperança. Se a gente pegar, agora falando um pouquinho das precipitações, da média histórica, o normal de setembro de 22 até agosto, agora de 2023, o normal era ter chovido em torno de 1.434 milímetros. Esse ciclo já choveu 1.805 milímetros, choveu 370 milímetros a mais. E se a gente pegar de janeiro até agosto, né, o normal seria chover em torno de 819, choveu 1.099. Então, nesse ano, então, a chuva, né, uma precipitação maior de 280 milímetros, principalmente ali naqueles meses, né, de dezembro, janeiro e fevereiro.
onde a precipitação foi mais significativa. Agora falando um pouco das temperaturas, né, diferente dos meses anteriores, praticamente a gente teve sempre temperatura ou dentro da média ou abaixo da média. Agora em agosto, né, julho, já foi, né, a temperatura foi um pouco acima da média, o normal era 16,4, deu 17,2, e esse mês o normal era 18,4, deu 19,6. Então, ao final desse ciclo aí agora, já estamos com uma média bem próxima, né? O normal seria uma média de 20,3, a gente está com a temperatura um pouco abaixo ainda, em torno de 20 graus. É uma diferença de 0,3 graus a menos. Ô Alisson, só uma coisa para você falar um pouquinho pro pessoal. Uma coisa, quando a gente conversa com o Rodrigo aqui, a gente vai falando da média, né? A análise é feita em cima da média. Lógico. Mas a gente nunca pode esquecer da importância do momento, pensando no ciclo da planta. Sim. Então não adianta a gente pensar que choveu muito lá atrás e agora vai. Não. Adianta nada. Não, mas tem reserva, né, Rodrigo? Tem isso, tem aquilo, tá bom. Cada solo é um vai responder solo, de um jeito. E cada solo vai ter um determinado nível de reserva. Nós colocamos uma média para trabalhar aqui, para pensar, nós colocamos uma média aí de 100 milímetros de caixa d'água. Mas, na verdade, nós temos solos que vão 150 milímetros e nós temos solo de 50. Né? Então... Tem coisa até a mais de 150 e coisa até menor que 50. Mas esse 100 que a gente coloca aí é só para fazer um cálculo mais fácil para o pessoal. Então, nada aguenta aí um déficit hídrico de 200 milímetros igual está em Araguari. Fechando um alerta aqui do sul de Minas, as precipitações aí ficaram acima da média histórica, né? O normal seria uma precipitação de 17, choveu 25. Mesmo com essas precipitações, né, o armazenamento médio, né, dessas 4 regiões está em 14 milímetros, a região de Boa Esperança com déficit de 117 e Varginha com 30. Então, os cafeicultores, né, que possuem irrigação devem fazer a sua reposição de lâmina, né? E as temperaturas também ficaram 1,2 graus acima da média. Com relação às doenças, a infecção da ferrugem nessas lavouras, Varginha, Carmo de Minas e Boa Esperança, estão em torno de 32% de infecção. E a incidência de bicho mineiro acusou-se no talhão de Boa Esperança com 2,5% de folhas minadas, né? Com relação aos dados fenológicos do cafeeiro, o que a gente observa? Praticamente não teve uma mudança significativa de julho para agosto, né? Na média histórica de Varginha, o crescimento normal era de 7,4, a média da região está em torno de 8,5, o crescimento um pouquinho maior. O enfolhamento médio para Varginha, o normal seria 38,4% de enfolhamento, esse ano a gente está com 14,9%, mostrando que essa infecção ferrugem ela acabou folha, né? Desfolhando demais essas plantas, né? Sim. E o esqueletamento está com uma média de crescimento de 11,5 nós por ramo. Excelente. Né? Em Franca, também o número de nós por ramo está em 8,8, o enfolhamento baixo também está em torno de 15,9, né? E também o número de nós por ramo esqueletado em torno de 11,7. Com relação ao alerta do triângulo, né, as chuvas então, de agosto de 2023 foram superiores à média histórica, né, para as 3 regiões, porém insuficiente para reduzir o déficit hídrico. O déficit hídrico está em torno de 75, 80 e 131 na região de Araxá, Patrocínio e Araguari. Então, havendo a necessidade aí de reposição de lâminas de irrigação, né, para a gente, né, evitar esses prejuízos para a safra futura. Os talhões de Araxá, eles foram colhidos, né? Então houve uma desfolha muito intensa e esse ano a gente acabou que não vai publicar, né? A partir do próximo mês a gente vai selecionar as novas áreas para a gente começar um novo ciclo aí com relação ao mês de setembro. Na Mogiana, então, também a precipitação foi um pouco maior, choveu 34, né? O normal seria 18,7, o déficit em torno de 85 milímetros e a temperatura também 0,9 graus acima da média. A ferrugem reduziu, está em torno de 14%, mas também isso é devido à intensa desfolha que ocorreu nas lavouras, né? As lavouras esqueletadas também, a ferrugem reduziu para 28%. A incidência de bicho mineiro reduziu nas lavouras em produção de 5,5% para 5,5%. O índice de infecção de foma também reduziu para 1%.
E nas lavouras esqueletadas foi constatado um índice maior de bicho mineiro, de 16,7% de folha minada e uma foma de 4% na região ali da Alta Mogiana. Se a gente for parar para ver, a hora que você fala do crescimento, né, Rodrigo? Assim, as lavouras que foram podadas no ano passado, cresceram esse ano para produzir o ano que vem, realmente elas estão muito bonitas. Sim. Vieram com uma boa florada, tão bonita, tão cresceram. Quem cuidou de doença, principalmente, né? Que se não fez o dever de casa, aí não tem milagre, né? Não tem jeito. Então, nesse ponto, essa chuva que nós tivemos esse ano favoreceu muito esse crescimento e tudo para a safra do ano que vem. Aí vai falar, então vocês já estão falando que a safra... Não, nós estamos falando que essas lavouras podadas vão ter uma safra boa. Por outro lado, esse aumento de temperatura, esse déficit hídrico e depois esse pós-colheita, nós estamos vendo o quê? Que as lavouras, nós já falamos aqui, né, o Alisson, o senhor Rodrigo aqui, que as lavouras que saíram de colheita de uma carga média, que estão indo para o ano que vem, elas sentiram muito. Esse é o grande problema. E elas estão sentindo cada vez mais agora. A safra de 2024, ela não é igual à safra 2020, porque a safra de 2023 não foi igual a 2019. A safra 2023 foi um pouco maior do que seria uma bienalidade ímpar normal. Ela foi um pouco maior. E tirou café da safra 2024. É isso que aconteceu. A safra 2024 ela não é a safra de 2020, não é por problema climático. É por causa da safra desse Por causa da safra 2023. É só isso. Então, assim, nós dividimos a safra, né? E no final das contas, o 23 com o 24 não vai ser o 19 com o 20. A soma de 19 e 20 ainda é maior que a 23 com 24. Reflexo ainda do 2022. Bom, então, pessoal, o que a gente tem que ficar atento? Quem tem irrigação, pelo amor de Deus, irrigação sem funcionar, ela não resolve o teu problema, né? O botejamento é só a mangueirinha ali de baixo, não, tem que ligar. Liga, põe para funcionar. A irrigação já está fazendo diferença, sim, pensando na safra do ano que vem. Temperatura subindo, umidade caindo, isso aí, por um lado, como afeta a lavoura, mas por outro lado, te permite dar uma esperada nesse pré-florada, pós-florada agora, né, Alisson? Começou a ficar... Tudo que a gente teve de favorável para a foma, principalmente, e para a ferrugem lá atrás, agora começou a ficar um pouquinho mais desfavorável para ela, porque subiu a temperatura e umidade baixa. Temperatura alta, umidade baixa. Não significa que você não tem que ficar de olho, porque é o que a gente sempre fala, controle de doença é sempre preventivo, não espera ter para poder cuidar. Isso aí. E, enfim, é fazer o dever de casa para ter uma safra a melhor possível em 2024. Lembrando sempre que cada situação é uma situação, cada fazenda é uma fazenda, cada talhão é um talhão, e quem vai determinar a aplicação ou não do tratamento de florada é o seu agrônomo. É o seu agrônomo, não é o podcast da Fundação Procafé. Porque não adianta, né, Alisson, a gente pegar e falar, o Rodrigo já quantas vezes falou agora da ferrugem. Aí às vezes a pessoa não cuidou dela lá atrás. Você tem aquele vestígio ali ainda. Aí não, vou fazer um pré-florada agora ou um pós-florada, mas vou preocupar só com a foma. E aí, você vai deixar ela? Então, receita de bolo não tem, cada talhão vai estar de um jeito e você vai estar... Cada talhão, né? Não adianta isso daí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Um abraço. Até a próxima. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.